Senhor, nessa noite. Nós sujeitamos, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração à Tua presença. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que toda preocupação caia por terra nesse momento, todo cansaço. Pai, nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, que esse tempo, Deus amado, ele está propício, Deus amado, para que grandes coisas continuem acontecendo aqui nesse lugar, Pai. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós submetemos, ó Deus, a nossa carne, Deus, a essa atmosfera de milagres, a Tua presença. E cremos, ó Deus, em nome de Jesus, nós continuaremos recebendo coisas vindas do Seu trono, Pai. Pai, nesse momento, Deus, nós repreendemos agora toda distração, Pai. E declaramos, ó Deus, a nossa mente cativa. Nós colocamos a nossa mente cativa, Deus amado, à Tua presença. Nós prendemos a nossa mente, Deus amado, na Tua presença. E declaramos, ó Deus, que nós continuaremos, ó Deus, crescendo, avançando. E nós seremos, ó Deus, cada vez mais robustecidos, ó Deus, no nosso homem interior. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós cremos, ó Deus, que será, Deus amado, mais uma noite, Deus, onde, Deus amado, os dons do Espírito, Deus, eles se manifestarão, onde a revelação da Sua palavra, Deus, ela será, Deus amado, ensinada, Pai. E nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque nós estamos num bom lugar, Pai. Nós estamos, ó Deus, num lugar, ó Deus amado, onde a Sua palavra, Deus amado, é ensinada. Nós estamos num lugar, Deus amado, onde a Sua presença, Deus amado, ela é iminente, Pai. E nós te agradecemos por isso, Deus, porque cremos, ó Deus, que será uma noite poderosa e impactante, Deus, para a glória do Teu nome, Deus. É assim que nós oramos, te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, gente? Sente-se por gentileza. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Ministério de Música. Vocês são demais. Vocês são ungidos demais, gente. Que louvor maravilhoso. Meu Deus do céu. Que presença maravilhosa, né? Ambientes são criados por homens e Deus se manifesta naquilo que nós criamos. Amém, gente? Deus é muito bom. Pastor Francisco, obrigado mais uma vez pela confiança, pela porta aberta mais uma vez. Agradeço também a Tereza, agradeço a todos os pastores aqui, né, que sempre nos recebem muito bem. Obrigado mesmo. Minha esposa e eu somos gratos a Deus pela vida de vocês, por essa igreja. E sempre comentávamos ali dentro com o pastor Felipe, né, que a gente acompanha, né, nas mídias sociais, como tem sido o crescimento, e ficamos muito felizes por isso. Isso é fruto do trabalho de cada um de vocês, amém, gente? E para nós é um motivo de grande alegria. Quero trazer um abraço de Guarulhos para vocês também, tá bom, gente? E prazer também rever, né, amigos, nos formamos juntos ali, né, em Guarulhos. Pastor Ari, Simone, é uma honra para nós, né, rever, tê-los aqui. Deus é muito bom. Amém, gente? Eu gostaria que você já abrisse, por gentileza, a sua Bíblia, na carta aos Romanos, no capítulo 8. Vou falar um versículo bem conhecido aqui, versículo 14. Eu vou falar nessa noite sobre discernindo a voz do homem interior, amém? Discernindo a voz do homem interior. Esse é o tema da minha mensagem nessa noite, que faz parte de um estudo aqui que eu tenho sobre entendendo as manifestações do Espírito, mas o tópico dessa noite que eu quero compartilhar com você é discernindo a voz do homem interior. Eu gostaria que você já abrisse, por gentileza, em Romanos capítulo 8, versículo 14. Eu sei que é um versículo, né, de abertura de matéria, né, principalmente da matéria como ser guiado pelo Espírito. E aqui eu trouxe um tema, né, um pouco genérico diante daquilo que nós já ensinamos, mas genérico nas palavras, mas eu creio que o Senhor continuará te alcançando nessa noite, te abençoando através da palavra. Amém? Romanos 8,14, o apóstolo Paulo fala algo muito interessante. Ele diz: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Eu quero repetir esse versículo: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, né? É bom a gente frisar esse guiados pelo Espírito de Deus, né? Esses são os filhos de Deus. É claro que quando nós olhamos aqui o apóstolo Paulo falando acerca de ser guiado, eu gosto muito dessa palavra, porque nós vamos encontrar dentro da palavra de Deus alguns textos, né, em diferentes
em diferentes locais, diferentes autores, que falam sobre essa questão de ser guiado. Mas uma das coisas que eu levo muito em consideração acerca de ser guiado pelo Espírito é que nós devemos entender que todas as vezes que a gente vai submeter a nossa mente a algo que o Espírito Santo de Deus ele vai comunicar ao nosso espírito, nós vamos precisar de fato reconhecer quem está falando conosco. É claro que quando a gente olha em alguns textos, como Hebreus 4,12, nós entendemos que o ingrediente que faz com que nós entendamos a voz do Espírito é a palavra de Deus, até porque ela fará a separação da reação da nossa alma para a reação do nosso espírito. É por isso que o autor de Hebreus ele diz, lá em Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? Ela é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra entre alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Eu gosto muito desse versículo do autor de Hebreus, porque quando ele fala sobre essa eficácia da palavra, ele consegue nos trazer aqui exatamente que o resultado e a diferença entre uma manifestação e outra, ela condiz com aquilo que nós buscamos. Até porque, quando a gente olha para o nosso corpo humano, nós entendemos que o nosso corpo humano, da mesma forma que o nosso sistema nervoso ele faz parte integral do nosso corpo humano, assim também a nossa alma ela é inseparável do nosso espírito. Agora, o que nós precisamos fazer é entender o que a palavra de Deus está dizendo para que nós saibamos como discernir a voz do Espírito. É claro que trazendo aqui a tônica sobre o que o apóstolo Paulo está falando, eu entendo claramente aqui que essa palavra guiados, ele está falando de um termo no original que vem do grego que se chama ago, né? Que significa alguém, né? Que vai ser tomado pela mão e ser conduzido como por um professor. E é claro que o fato de nós sermos guiados pelo Espírito fala muito sobre a questão das nossas reações, aquilo que nós fazemos. E claro que quando a gente começa a falar sobre discernir a voz do homem interior, nós entendemos de que Deus ele está sim querendo afetar as coisas que nós precisamos. Mas em primeiro lugar Ele quer que nós discernamos, né, de fato qual é a conduta que nós devemos ter para entender a sua manifestação. E é claro que existem alguns textos que são textos que nos levam a compreender algumas manifestações, como, por exemplo, Provérbios 20, 27, que diz que o espírito do homem, ele é a lâmpada do Senhor que ilumina o mais íntimo de todo o seu ser. E claro que olhando para tudo isso, nós entendemos de que quando o apóstolo Paulo fala de ser guiado, ele está falando de nós estarmos diante de uma direção de alguém que sabe nos ensinar aquilo que ainda nós não aprendemos. Amém? Tudo certo? Agora, é interessante que quando a gente fala sobre ser guiado, nós entendemos que a primeira manifestação que Deus tem para que Ele se comunique conosco, para que nós entendamos o que Ele deseja fazer, sempre será no seu homem interior. É por isso que o apóstolo Paulo fala 2 versículos seguintes aqui, que é no versículo 16 de Romanos 8, ele diz que o próprio Espírito, ele dá testemunho no teu espírito. É claro que as manifestações externas, elas são muito boas, né? E elas edificam a igreja, edificam as pessoas. Mas quando a gente olha para essa questão de discernir a voz do Espírito, uma das primeiras coisas que farão com que nós tenhamos bom êxito naquilo que Deus está comunicando conosco, é você perceber essa voz. E claro que quando a gente olha para o apóstolo Paulo dizendo que o próprio Espírito ele dá testemunho no teu espírito, ele está falando sobre ele reproduzir aquilo que ele deseja fazer. Amém? Então Deus, todas as vezes que Ele se move, Ele está reproduzindo aquilo. Por quê? Porque Ele precisa de alguém que dê legalidade para que Ele se mova na terra. E esse alguém se chama você, que já nasceu de novo, que carrega o teu espírito. Agora, é interessante que quando Ele usa esse termo aqui, sobre essa palavra ser guiados, existem outros significados como guiará ou guiarão, e a gente vai encontrar isso em outros textos, porque tem 2 significados essa palavra guiado. Essa primeira que eu disse água, e a segunda vem do termo chamado odegeu, que vem do termo no original do grego, que também tem um significado muito importante para nós, que fala de nós sermos guiados ou procurar os passos de alguém para nos levar como um professor para o nosso destino. E sabe que a importância de ser guiado pelo Espírito é fazer com que a gente, de fato, tenha a condição de conseguir discernir essas coisas. Por quê? Porque à medida que nós começamos a ser guiados pelo Espírito, a gente vai começar a fazer com que a nossa mente ela entre em sujeição a algumas manifestações que façam você, muitas vezes, perder a sua razão.
Até porque quando nós somos guiados pelo Espírito, o Espírito de Deus ele vai testificar primeiro dentro de você. É claro que existem alguns textos que a Bíblia nos ensina, que em alguns momentos até o próprio Espírito de Deus ele não permitiu com que algumas pessoas tivessem ainda algumas etapas, como por exemplo quando você olha para Paulo lá em Atos 16. Você vai ver o apóstolo Paulo, ele indo para Mísia, e a Bíblia diz que quando ele estava lá, caminho de Mísia, Deus ele não lhe permitiu entrar naquele momento. Então, na verdade, não é porque Deus não queria, é que Deus ele estava trazendo para ele, o Espírito de Deus estava trazendo para ele uma nota, se assim a gente tem o hábito de dizer sobre uma nota. Agora, é importante a gente salientar que quando a gente começa a ser guiado pelo Espírito, às vezes nós não teremos a total compreensão e a revelação daquilo que ele vai fazer. Mas se você for fiel à impressão que Deus está te dando, você saberá sequentemente o que ele vai fazer. Eu acho interessante isso porque às vezes, eu vou falar um pouco de uma forma um pouco mais grotesca, é que às vezes a gente não leva muito em consideração a nota ou a impressão. Muitas vezes nós queremos uma revelação de uma forma muito mais ampliada, muito mais completa. E, na verdade, a manifestação daquilo que Deus está dizendo, ela vai vir com a disposição que você tem de sujeitar a sua mente. Por quê? Porque à medida que a gente sujeita a nossa mente à palavra, as nossas reações, elas terão um padrão de permanência naquilo que Deus disse, porque você vai começar a sujeitar a sua mente, a começar a crer naquilo que Deus está direcionando você. E eu acho interessante porque quando a gente olha em Atos 16:7, a Bíblia diz assim: e chegando a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. Não é porque Deus não queria, até porque a Ásia foi um dos maiores palcos que o apóstolo Paulo teve no seu ministério. Mas no versículo 8 ele diz assim: e tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Olha agora o próximo versículo. E Paulo teve à noite uma visão. Veja que primeiro ele foi fiel à impressão. E ser guiado pelo Espírito é você ser fiel àquilo que Deus está imprimindo dentro de você. Porque às vezes nós queremos que Deus nos dê uma visão completa de algo que às vezes ainda a gente não tem noção para onde e o que fazer. Mas quando a gente começa a entender de que, na verdade, o nosso espírito é o lugar de comunicação para que Deus fale conosco, para que Deus faça algo, para que Deus se comunique com algo, ele vai primeiro procurar em você uma sujeição. E eu acho interessante que essa sujeição da mente é fazer com que nós compreendamos, de fato, essa nota, essa posição que Deus está nos levando para que a gente consiga discernir os próximos passos. E o que muitas vezes a gente peca, se assim eu posso dizer, é que nós queremos que Deus nos dê compreensão total das coisas antes de perceber a sua primeira impressão. E sabe o que eu acho interessante? Que a Bíblia diz que à noite ele teve uma visão completa. E qual foi essa noite? A Bíblia diz assim: em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Veja que quando Paulo ele não é permitido ir para um lugar, não é porque o Espírito proibiu. É que o Espírito estava sinalizando para ele o tempo das coisas. E sabe que às vezes algumas coisas elas passam despercebido na nossa vida porque nós não conseguimos entender o tempo de nós obedecermos a um comando. E sabe que quando a gente olha para a palavra de Deus, nós entendemos que o fato do Espírito Santo de Deus estar dentro do propósito de Deus para a nossa vida é para que nós compreendamos aquilo que Deus está querendo fazer. Veja que quando Paulo fala em 1 Coríntios 2, no versículo 11, ele diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para esses lhe parece loucura. Por que ele usa esse termo, lhe parece loucura? Porque a mente natural, ela não estará pronta se ela não estiver renovada. E ela só estará renovada se o cabra for nascido de novo. Não tem como alguém estar sendo comprimido por uma renovação da mente se ele não tiver a palavra. Até porque quando Paulo fala que o homem natural não compreende, ele está falando de uma incompatibilidade que existe entre o homem e Deus. Por quê? Porque se o homem não for nascido de novo, ele não terá a capacidade de compreender aquilo que Deus está dizendo. Por quê? Porque começa na mente, mas não se manifesta lá.
Você começa absorvendo um comando, até porque Deus vai usar o meu e o seu intelecto para que a gente discirna as coisas naturais. O nosso intelecto, ele precisa ser renovado com a palavra para discernir as coisas terrenas, da terra. É por isso que Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:23, e o Deus de paz vos santifique todo o teu espírito, tua alma e o teu corpo, e os conserve irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Veja que o apóstolo Paulo, quando fala sobre conservar, ele está dizendo sobre você permanecer. Conserva é permanecer no mesmo padrão. Obrigado pelo amém. Eu vou imitar o pastor Francisco aqui. Só 3 pessoas disseram amém. Por que eu estou dizendo isso? Porque conservar é você se manter dentro de um padrão que sempre vai te achar no mesmo nível. Alô? Tudo bem até aqui? Porque eu acho interessante que quando o apóstolo Paulo fala sobre esse conservar, ele está falando sobre você se manter. E na verdade, quando ele começa a falar sobre o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo, ele está justamente falando sobre 3 etapas da nossa vida, que em algum momento ou outro, não será o diabo que vai fazer com que seja interrompido o canal de comunicação. E sim, muitas vezes, a falta de discernimento. Veja que quando a gente olha o apóstolo Paulo falando aos romanos, em Romanos capítulo 12, ele fala de 2 coisas no versículo 1 e no versículo 2. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12:1, ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto da razão. E aí ele entra no versículo 2 dizendo: e não vos conformeis com o sistema deste mundo. Veja que quando ele faz a separação do conformismo deste mundo, não é que ele repudia esse mundo, é que ele não quer que você esteja no nível desse mundo. Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim: você não está nesse nível, você está no nível muito superior. Veja que você está aqui como visitante. Veja que você está aqui como um peregrino. Sabe por quê? Porque à medida que a nossa mente ela começa a entender essa sujeição, a reação que você produz no corpo vai denunciar se você está cheio ou não. Versículos base, Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força se torna pequena. João 16:33. Digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz, no mundo tereis aflições, mas tendes sorriso no rosto. Eu vou trocar o bom ânimo por sorriso no rosto. Por quê? Porque são reações que denunciam a vida e o nível que o Espírito de Deus está atuando em você, em mim. E eu acho interessante porque essas 2 manifestações que Paulo fala em Romanos 12:2, para a gente entender aqui a nossa linha de raciocínio, ele fala sobre o corpo e a mente. Então, na verdade, nem sempre é o diabo que está interrompendo a canalização da informação. Ou o teu corpo ou a tua mente está te tirando a atenção. Porque se seu corpo e sua mente não estiver sujeito à palavra, um dos dois não vai permitir que você entenda ou discirna a voz do Espírito. Então eu acho interessante que quando a gente começa a olhar sobre discernir essa voz do homem interior, nos leva a entender que existe uma compreensão de alguns fatos que nos fazem entender com quem nós estamos conversando, a quem nós estamos emprestando nossos ouvidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque é interessante que Paulo, aqui quando nós olhamos em Atos 16, nós entendemos que o Espírito não lhe permitiu, ele não barrou, ele disse: ei, não é a hora. E sabe que haverão momentos, que nós vamos precisar entender qual é o tipo de voz que está conduzindo a nossa vida. Algumas vozes nos prosperam, outras nos permitem ficar no mesmo nível. Por quê? Porque alguns comportamentos te mantêm na zona de conforto, mas a mudança de comportamento te tira de lá. E sabe que a mudança do comportamento é à medida que você e eu começamos a entender essa compreensão do Espírito, que fará com que a gente consiga ter algumas atitudes que façam as pessoas não entender porque você está fazendo aquilo. E sabe que eu acho legal disso tudo, que quando a gente fala sobre a palavra de Deus e sobre avivamento,
ou sobre a manifestação do Espírito, nós entendemos que algumas atitudes vão sair do padrão humano, do sistema humano, mas a conservação da manifestação do Espírito vai permanecer com aqueles que permanecem entendendo a sua voz. E é interessante porque quando a gente começa a olhar para alguns textos bíblicos, nós entendemos que não faz sentido para nenhum ser humano quando a gente lê algumas coisas. Por exemplo, eu vou fazer um comentário com vocês aqui, mas é interessante que quando Jesus ele disse lá em João 16:13, ele disse, mas quando vier aquele Espírito da verdade. Veja que quando alguns textos se referem ao Espírito de Deus, alguns estarão em letra maiúscula, mas outros textos estarão colocados com uma fixação de quem ele está se referindo, a quem está sendo referido. Por exemplo, quando você olha João 16:13, ele diz, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Olha só que precioso isso, porque não falará de si mesmo. Veja que o primeiro aspecto de ser guiado pelo Espírito é que você vai retransmitir algo que Deus já decidiu. É como você ser um embaixador, como Paulo diz em 2 Coríntios 5:20, né? De sorte que somos embaixadores de Cristo. Por quê? Porque o papel do embaixador é só retransmitir. Já foi decidido. Se Deus disse que você vai prosperar, você transmite. Se Deus disse que você já é curado, transmite. Se Deus disse que você vai viver o melhor dessa terra aqui em 2025, só transmite. Tem algumas coisas que a nossa posição como ser guiado pelo Espírito, em primeiro lugar, é entender de quem está sendo aquela voz. Sabe por quê? Porque quando aprendemos isso, nós não vamos retransmitir algo que a nossa alma poderá dizer em algum momento defasado. E eu acho interessante que quando a gente olha isso aqui, Jesus dizendo aqui, tem duas etapas nesse versículo. Ele diz, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Segunda etapa, porque não falará de si mesmo. Veja que já começa a evolução aqui. Em primeiro lugar, você será guiado por um caminho da verdade. Em segundo, eu quero te dizer uma coisa, o que você disser será de alguém que sabe mais do que você. Veja que Deus, Jesus falando aqui, ele começa a nos trazer uma compreensão que há uma facilidade quando você já conhece o relacionamento. Por que se torna difícil algumas coisas para alguns crentes? Porque não ora. Por que se torna mais difícil para outras pessoas? Porque não conhece a voz. Então, quando a gente olha biblicamente aqui, nós entendemos, por exemplo, quando você vê Jesus, ele dizendo para uma enfermidade, ele nem orava, ele dizia, levanta, enxergue, ande, faça isso, faça aquilo. Agora, não ficou só em Jesus. Paulo fez isso em Atos 14, Pedro e João em Atos 3, e por aí você vai ver, não vou ficar aqui falando de tantas passagens, porque não vai dar tempo. Mas você percebe que quando esses homens, eles entenderam como interpretar a manifestação de Deus, eles perceberam o que tinha no Espírito. Você só saberá, eu só saberei, como entender a voz de Deus, se eu souber o que está no meu Espírito. Sabe por quê? Porque existem coisas que serão apuradas dentro de você, nunca nos seus olhos. O que vai acontecer para que os meus olhos e os seus olhos vejam, é a segunda etapa daquilo que você já percebeu. Meu Deus do céu, veja, só um minutinho, por favor. Por que eu estou dizendo isso? Porque o homem interior, ele tem a capacidade de trazer para você algumas antecipações que farão você saber o que Deus está preparando para que você tenha. Algumas coisas começarão a acontecer no natural que vão surpreender pessoas, mas não surpreenderão vocês. Por quê? Porque toda vez que você cria um pensamento diferente de todos, Deus fala algo com você que não fala para eles. Eu não sei se você ficou feliz com isso, mas eu vou ficar no seu lugar. Porque quando a gente começa a produzir um pensamento diferente de todos, esse é o momento que você começou a entrar numa sujeição, que é pelo Espírito de Deus, que você vai ter uma previsão de coisas que começarão a acontecer lá na frente, mas você está recebendo agora.
É por isso que o Espírito de Deus é o lugar onde há um contato de alguém que sabe dizer o que você ainda não ouviu, contato de alguém que vai te ensinar o que você não sabe, contato de alguém que vai te mostrar o que você ainda não sabe, não enxerga. Deixa eu te dizer uma coisa, vai chegar o tempo que quando a igreja, todos nós estivermos afiados com essa manifestação, vai ficar cada vez mais fácil de você perceber qual é o seu rompimento, o seu destino, sua prosperidade e as coisas que já estão nos esperando. Veja, que eu acho interessante isso, que Jesus ele não termina esse versículo, ele continua dizendo aqui, parte 3, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja que vantagem você tem hoje. Jesus está nos dizendo aqui que ainda nós teremos o quê? Um anúncio, ele nos anunciará o que há de vir. Veja que a impressão é, eu te digo primeiro, você vê depois. Eu vou repetir isso, eu acho que você não ficou tão feliz, mas eu vou ficar no seu lugar. Eu te digo primeiro, você vê depois. Veja que quando a gente anda no Espírito, nossas emoções vão ficando cada vez mais tranquilas. Por quê? Porque enquanto alguns se estressam, outros recebem a informação. Por que você dança? Tá esquentando o motor a álcool aqui. Por que você dança? Por que você comemora? Por que você corre muitas vezes? Porque você está na unção? Não. Porque você recebe uma informação que se manifesta por causa da unção. E o que acontece? O nosso procedimento é entender que dentro do processo, no que Deus disse, e você reagir, demonstra se você recebeu ou não, demonstra se você ouviu a voz ou não, demonstra se você crê ou não. Deixa eu te dizer, quando você começa a receber do Espírito, você entra numa atmosfera que até as suas reações se tornam anormais. Você começa a ter umas reações e o naturalzinho, ele começa a olhar para mim e para você. Não é que eles são, não, ninguém é melhor do que o outro. Mas a reação, ela denuncia o relacionamento. Sabe por quê? Porque quando você começa a ter uma reação que passa a não ser muito comum, é porque você está dentro de um outro ambiente que agora aquela pessoa que ainda não entendeu não conhece. Deixa eu te dizer uma coisa. É interessante que Jesus está dizendo aqui. É interessante que ele está dizendo aqui, mas dirá de tudo o que tiver ouvido. Veja que o Espírito de Deus é mais ou menos o tímpano que vai estabelecer a voz de alguém que você não vê para que você receba. Você vai receber uma informação de alguém que você não sente, não vê, não toca. Mas essa relação entre os céus e a terra, para invadir o tempo, o espaço e a matéria, vai se manifestar à medida que você conhecer de quem está vindo aquele comando. E sabe o que vai acontecer? À medida que o comando vem, você começa a invadir o tempo, o espaço e a matéria, porque você vai começar a anunciar aqui o que foi revelado aqui. Deus vai começar a usar sua boca para trazer as coisas aqui, que foram reveladas aqui. Deus começará a fazer as coisas que foram anunciadas aqui, mas que vai se manifestar aqui. Veja que Ele quer o teu espírito, Ele quer a tua pessoa, você é o alvo. Porque Ele vai querer pegar você como um plano de ação para dizer, você é o meu contato que eu tenho nessas coisas naturais. Você é o lugar onde eu revelo. Você é onde eu falo. Você é onde eu executo. É você que Ele quer. Aleluia. Ele quer você, Ele quer tocar você, Ele quer informar você. Veja que quando a gente olha aqui, Jesus dizendo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Veja, é como se o Espírito de Deus fosse assim, olha, peraí que eu estou ouvindo Deus falar e já vou te falar já o que Ele está falando. Meu Deus do céu. Gente, pega fogo aí, veja. Mas dirá para quem? Para tu. Tudo que tiver ouvido. Eu fico pensando, eu viajo um pouco, eu sou meio Bob. Fantástico mundo de Bob lá. É como se Deus, o Espírito de Deus, Ele está se conectando com coisas
que não estão em ambientes naturais comuns, mas ele tem um lugar para uma manifestação. Ele não está vago, ele só estava vago no princípio, que ele se relacionava com a face das águas, ele se relaciona hoje com você. Veja que quando você começa, e eu começo a perceber essas coisas, ele nos leva a uma compreensão que a nossa mente natural começa a perceber que aquilo que está sendo falado é loucura. Loucura para onde? Para o juízo natural. O juízo natural vai pensar, mas cara, ele disse que dar uma corridinha essa hora, agora no culto aqui? Levanta e corre. Ai, não vou. Isso é loucura. Mas loucura para quem não tem a reação da percepção da voz. É loucura isso. Mas sabe que esse tipo de loucura funciona? Sabe que esse tipo de loucura rompe? Sabe que esse tipo de loucura te leva a um next level? Ou seja, uma fase adiante, um nível acima, que vai começar a comprometer o ambiente natural. Por quê? Porque o ambiente natural, em outrora, estava te segurando porque não tinha condição. Estava tentando se levantar contra você porque não tinha portas abertas, mas sabe que uma reação como essa que nós temos num culto do Espírito vai fazer com que você comece a pisar num outro nível, compreender outras coisas e recebê-las. E sabe o que acontece? Aí a situação, olha, peraí, ele correu, mas está tudo parado na vida dele. Peraí, ele comemorou, mas está tudo dando o contrário contra ele. Peraí, ele sorriu, mas só tem notícias ruins para a tristeza. Deixa eu te dizer, andar no Espírito vai requerer que eu e você tenhamos algumas posturas que demonstrem para o diabo que eu não sou guiado pelo sistema do mundo. Sabe que vida de crente é da hora? Vida de crente é da hora. Sabe por quê? Porque você começa num nível, mas à medida que você ouve a voz do homem interior, você sai de lá. Gleber, dá uma força aqui. Eu vou pedir um reforço aqui aos universitários. Bem aquele padzinho bem suave que você sabe que é ungido demais. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a compreensão da mente natural, ela só vai conseguir saber o que Deus está dizendo se ela tiver palavra suficiente para sustentar a atitude de crer. Você sujeita a mente, você coloca ela debaixo das misericórdias de Deus. Por quê? Porque Paulo está dizendo sobre o corpo e a mente em Romanos 12, 1 e 2. Porque se alguma coisa não está acontecendo, não se preocupe com o diabo, deve ser o seu corpo ou a sua mente que não estão permitindo você receber o que Deus está dizendo. Uma pessoa ansiosa, ela inquieta corpo, porque o corpo não é algo ruim, é um comportamento ruim. A carne não é um comportamento ruim, é um pensamento ruim. E o que a gente precisa fazer como pessoas que são guiadas pelo Espírito é entender que tem alguém que está querendo comprometer o teu sucesso. Deus quer comprometer o teu sucesso. Se Ele sabe que você tem uma habilidade para despontar em área, Ele quer fazer que por meio dessa compreensão espiritual, Ele te leva a aumentar aquilo que Ele já te deu. Se você ganha um pouco dentro de um valor que pode ser muito natural, Ele está falando, ei, tem um pouco mais ainda aí. Ele quer ampliar o seu tamanho, Ele quer ampliar essas coisas. Por quê? Porque não tem sentido eu ter o Espírito de Deus para não entender que Ele quer me levar a algo que eu ainda não sei. Se você sabe de algo, Ele está dizendo, eu tenho, meu Espírito está aí, sabe para quê? Para a amplitude de coisas que você já recebeu. É por isso que quando ele fala no versículo 2 de Romanos 12, quando ele fala sobre a palavra transformai-vos, eu sei que você sabe que significa metanoia, mas se você já parou para pensar que no grego se chama metanous, essa palavra metanoia, que vem do grego no texto original, que se divide em duas partes essa palavra. Meta significa a ampliação, nous vem do seu pensamento. Por que a palavra de Deus ela combina com as coisas do Espírito?
Porque ela quer fazer com que aquilo que você já sabe tenha uma inspiração. Eu aposto que você sabe o que você faz na empresa que você trabalha. Eu aposto e ganho que você sabe. Você sabe, por isso você está lá. Mas quem disse que você sobrevive do quanto você ganha e do que você faz? Veja, eu estou com uma nota aqui e eu vou ser fiel a ela. Eu estou percebendo que nós, é como se eu estivesse vendo alguns degraus. É como se eu estivesse vendo degraus que estão nos levando para um nível que isso vai começar a suprimir as coisas naturais que estavam no mesmo padrão que nós estávamos vivendo. Você pode olhar para o seu vizinho e dizer assim: está chegando um nível acima. E com isso, o mais também está vindo atrás. Sabe que quando nós andamos nesse relacionamento do Espírito, ele começa a nos pegar num nível, pegar o que eu já sei, pegar o que eu já faço, mas ele está nos levando a uma compreensão que às vezes uma chave, meu Deus do céu, uma chave, ela pode mudar todo o fluxo do seu planejamento. O que ainda não aconteceu vai vir. O que ainda não se manifestou começando a aparecer. Por quê? Porque é no Espírito. Eu sei que a gente declara, olha, vai mudar, vai abrir. Eu sei que a gente declara isso. Normal, continue. Mas você já parou para pensar que é um pouco genérico? Se eu falo com coisas, eu quero que a palavra fale comigo. Porque quando falar comigo, quando ela falar com você, sabe o que vai acontecer? Ela vai começar a colocar o fluxo contínuo do que Deus pensa, do que Ele está dizendo, para que você veja. E esse é o momento que você entrou num outro ambiente, que Deus está dizendo: é isso que eu quero que vai acontecer, é isso que você vai ver, é isso que essa igreja vai viver, é isso que esse povo vai ter, sabe? Deus está nos levando para um aniversário sobrenatural. Oh, aleluia! Aleluia! Meu Deus do céu! Aleluia! Eu não sei você, mas a gente tem que estar pronto para essas coisas. E essas coisas só acontecem quando eu preparo o meu espírito para isso. Eu acho interessante que a Bíblia nos relata de uma cura na cidade de Listra, quando Paulo, lá em Atos 14, no versículo 19, a Bíblia diz que Paulo estava falando da palavra de Deus. E aí ele percebeu que tinha um homem olhando para ele, mas a Bíblia dá um detalhe. E Paulo viu que havia fé naquele homem para ser curado. Agora, minha pergunta: como é que se vê fé? Eu estou vendo fé aqui, ó. Eu estou vendo fé aqui. Aleluia! Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu não estou falando sobre uma reação aparente. Não é isso. Mas eu estou dizendo que algumas reações em quantidades nos levam a entender o padrão que nós estamos sendo governados. Porque uma pessoa que não tem uma reação sequente de uma coisa, é porque ela não tem se ambientalizado com aquilo. Por isso que é por ouvir e ouvir. Se fosse só por ouvir, todo mundo ouviu uma vez, então vai todo mundo prosperar. Não é. A Bíblia diz que fé tem o quê? Ouvir e ouvir. Ouvir e ouvir. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem algumas reações que vão precisar, sim, de alguns gatilhos teimosos da nossa parte com as situações. Não está acontecendo, vou me comportar como se já tivesse acontecido. Ah, mas não chegou no dia seguinte. Vou forçar esse comportamento. Sabe por quê? Porque quem tem que se dobrar e saber quem me governa é o que eu faço. Às vezes, não é nem falando do Deus que você crê, mas o que você faz.
Sabe por quê? Porque a nossa reação vai produzir uma carteirinha dizendo identidade. Aquela pessoa comemora demais os cultos. Sabe o que as pessoas pensam? Deve estar tudo bem para ela. Não é porque está tudo bem naturalmente falando. É porque dentro do aspecto do resultado que ela tem na vida diária, mostra que o que governa ela, deixa ela tudo bem no meio da aflição. Sabe que vai chegar momento que a gente... Sabe que vai chegar momento que a gente vai ter que fazer algumas coisas. Vai ter momento que você vai ter que olhar para o espelho na sua casa e vai ter que dançar sem motivo. E ninguém vai entender. Nossa, mas marido, mulher, você está assim? Pô, claro que eu estou vendo coisas. E não são coisas erradas. Eu estou vendo algumas coisas que já foram ditas aqui. Deixa eu te dizer. Eu vou finalizar dizendo em Hebreus capítulo 1, do versículo 1. Eu acho interessante que o versículo 1, 2 e 3 de Hebreus 1 nos dá uma característica de coisas que fala sobre o que Jesus ele retransmitiu sobre Deus. Eu acho interessante isso. Porque ele diz no versículo 1, há muito tempo Deus falou de muitas vezes, em muitas maneiras aos antepassados por meio dos profetas. E ele continua dizendo, e nos últimos dias tem nos falado por meio do Filho. E aí ele começa a saga. O Filho é o resplendor da sua glória e a própria imagem de todo o seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Veja que quando ele fala isso, essa palavra expressa imagem, que ele fala no versículo 3, e a própria expressão da imagem de Deus, essa palavra expressão vem do termo chamado meletal, que significa alguém que imprime algo que ainda não foi visto. Eu não sei se você já teve aquela experiência de você pegar toda a documentação que tem no seu e-mail, que está perto de uma impressora. A impressora, ela só vai transmitir aquilo que você governar, aquilo que você der legalidade para ela conhecer. É assim? Quando ele fala sobre a expressão da própria imagem de Deus, ele está falando sobre esse termo meletal que vem imprimir a imagem de alguém que ainda não se revelou. Veja que quando você vai imprimir algo, uma documentação, aquela documentação está em seu poder. Sai daquilo que está em você. Obedece o teu comando. E sabe que quando você se comunica, você se conecta com aquela impressão, e você começa a ver o passo a passo aqui, você dá o ok para aquilo acontecer. Tudo que está no seu governo aparece lá, todo mundo vê o que só tinha em você. Sabe que às vezes, viver pelo Espírito, as pessoas, o diabo, a situação está olhando para mim, para você, não está acontecendo nada, não está acontecendo nada, não estou vendo nada. Mas eles não sabem o que vai sair daqui. Ministério de Música, subam aqui por gentileza. Venham no óleo, pode vir, gente, vocês estão aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai chegar momento que o diabo vai dizer, não estou vendo nada. Ele vai querer transmitir isso para sua mente, não está acontecendo nada. Ele vai querer transmitir para a situação, não está acontecendo nada. Mas mal sabe ele. Mal sabe ele. Mal sabe ele o que vai acontecer. Mal sabe ele o que Deus vai fazer. Deixa eu te dizer, mas Deus já depositou dentro de mim e dentro de você. Vai dar certo o projeto, vai dar certo o que você está planejando, vai acontecer tudo que você está querendo. Jamais me deixará. Está dentro de você a condição que você precisa, o material que você precisa, tudo. Deus está dizendo assim, vai acontecer. Vai. Meu Deus do céu. Eu estou vendo uma imagem. Eu estou vendo uma imagem de um caminhão carregado de materiais. Eita glória.
E Deus está dizendo assim: vai parar lá na porta lá e vai dizer: é aqui que eu tenho que te carregar. Algumas pessoas começarão a ver essas coisas. Pega o que é teu, pega, é aqui que você recebe. É aqui que contém a informação que você precisa. É do homem interior, é dentro de você. E sabe que quando a gente submete a nossa forma de pensar em cultos assim, a gente gasta menos tempo com as coisas que nós precisamos, materialmente falando. Porque você recebe num culto como esse, da igreja que você está, que você congrega, isso, no ambiente que você está inserido, você recebe lá. Sabe o que vai acontecer? Seu bolso nem sabe. Sua condição não sabe. Sua condição e o seu bolso estão num ambiente onde eles estão enxergando um cenário, onde eles sabem o que está capitalizando lá. Mas quando começa a sair do teu espírito, é como se a palavra estivesse cutucando aquela área, dizendo: ei, quem disse que você vai ficar nesse tamanho? Quem disse que você vai ter essa mesma quantidade? Quem disse que você vai viver somente assim? Vai aumentar o nível, vai aumentar o nível. Deus está dizendo assim nessa noite: vai aumentar o nível. Comece a ver o nível que você está querendo. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. As notícias vão começar a aparecer. Vai acontecer, não é do seu bolso, não vem do seu bolso. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai tomar forma exatamente de como está sendo planejado. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai perseguir você. Tudo que você precisa vai chegar nas suas mãos. Tem coisas chegando no mundo do Espírito. Tem coisas vindo ao nosso encontro nessa noite. Deus está nos levando a essa compreensão. E sabe que quando isso se torna uma verdade no nosso espírito, é como se um carimbo estivesse sendo colocado ali, dizendo por meio daquilo que você recebeu: é assim que vai ser. Suas condições não vão entender isso. A forma com que as coisas naturais estão acontecendo também não entenderão. E sabe de uma coisa? Não é tão importante eles não entenderem. Não é tão importante sua condição saber. Até porque quem se relaciona com aquilo que traz a provisão é você, não sua condição. A mão do Senhor não está encolhida. Maracainador assim, Shebracai Asuderibiarras. Eu estou promovendo um tempo de abundância para que você veja a manifestação das suas palavras confessadas, cridas. Eu vou levar você para a nova fase da sua vida. E te mostrarei que a dependência em mim, ela é mais importante do que aquilo que você precisa. Vai aumentar, vai crescer, vai multiplicar. Sabe, eu tenho uma frase que eu carrego comigo que diz: o Deus que manda o boi, manda o capim. E eu tenho isso para dizer para você, pastor Ari. Se
Simone. O Deus que manda o boi, ele manda o capim. O mesmo Deus que começou com os bolsos abertos, com os cofres abertos, assim, melhor dizendo, é o mesmo Deus que vai deixar tudo do jeito que vocês quiserem. Eu tenho uma palavra dentro de mim para dizer para vocês. Deus ainda vai mimar ainda mais vocês. E vai mostrar claramente em cada manifestação o que Ele deseja que vocês tenham para aquele povo. E vou dizer mais: quanto mais espaço, mais pessoas entrarão. Eu vou repetir isso: quanto mais planejamento para o espaço, mais pessoas entrarão. Vocês provarão de coisas jamais vividas e vistas em todos esses anos de ministério. E Deus está dizendo assim nessa noite: vocês verão a manifestação do meu favor. É como se eu estivesse vendo vocês cercados por todos os lados, as bênçãos de Deus cercando vocês por todos os lados e levando vocês a um tempo em que vocês terão ainda mais experiências da bondade de Deus, porque as coisas vão continuar chegando. Deus está dizendo assim: as coisas continuarão chegando. Minha irmã, olhe aqui para mim, por favor. Você de marrom aqui, isso. Enquanto nós estávamos aqui, Deus estava me mostrando a sua casa. E Deus está dizendo assim nessa noite: continue perseverando, porque você verá o resultado das suas confissões. E Deus está dizendo assim nessa noite: se prepare, porque a tua festa será maior do que as opressões que se levantaram contra você. Vem aqui, por favor, vem aqui, por favor, vem aqui. Deus está dizendo assim: se prepare. Você vai ter muito mais motivo e tempo para comemorar, porque as coisas estão acontecendo sobrenaturalmente. E eu vou te dizer uma coisa: você verá o resultado de cada confissão. Você verá cada um sendo afetado pelas suas palavras. Você pode não estar vendo o que está acontecendo por trás disso, mas Deus está dizendo assim: você vai ver a fase em que todos falarão as mesmas coisas. As mesmas coisas. Sabe, há cerca de 14 dias atrás, há cerca de 14 dias atrás, uma grande angústia estava tentando sucumbir o teu coração por algumas coisas que você presenciou. Mas Deus está dizendo assim nessa noite: você terá mais tempo para rir. E o que você passou, a sua mente não vai lhe oprimir, porque você terá motivos de sobra para dançar e comemorar com tudo aquilo que você estará vendo no tempo presente. Deus está dizendo assim: 2025 de fato será o ano em que você vai ver, porque o diabo estava tentando trazer sofisma na sua cabeça, dizendo: você também não declarou em 2024? Mas 2025 será um ano marcante, Deus está dizendo. E você verá cada uma daquelas marcações que você fez
você vai ticar uma por uma, porque cada uma delas se cumprirão, diz o Senhor. Permaneça, não faltará condições. Permaneça, você verá o meu favor, diz o Senhor, e você desfrutará de coisas sobrenaturais. Unção, toca ela aqui agora, pega ela, ela precisa disso. Se prepare para ver coisas maiores nesse tempo, agora. Ninguém poderá te resistir. Ninguém poderá te resistir. Há uma manifestação da unção nesse lugar. Há uma unção tangível. 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 Flua, flua. Há algo tangível aqui nessa igreja. Há uma presença muito forte aqui, muito forte aqui, muito forte aqui. Oh, meu Deus. Há uma presença muito forte aqui. Há uma presença muito forte aqui. Há uma presença muito forte aqui. Nós já vamos encerrar, mas há uma presença muito forte aqui, muito forte aqui. Tem algo muito forte da parte de Deus aqui. Deus está dizendo assim: é tempo de antecipações. É tempo de antecipações. Algumas pessoas aqui, é como se, veja bem, entenda isso. É como se quando algumas coisas se materializarem, é como se você já tivesse visto aquilo, presenciado aquilo. Sabe o tal do déjà vu? Vou usar esse termo, ok? É só um termo para a gente entender essa metáfora. Mas algumas coisas vão começar a acontecer. E você vai olhar para aquela situação familiarizada, dizendo: peraí, eu já vivi isso aqui. Eu já vi isso aqui. Eu já presenciei isso aqui. Eu vou dizer para vocês uma coisa que Deus está dizendo ao meu espírito aqui. Algumas coisas vão acontecer e não será mais novidade. Eu vou repetir isso. Algumas coisas acontecerão e não será novidade. Quando elas começarem a acontecer, Alexandre, deixa eu te dizer uma coisa. Algumas coisas acontecerão e acontecerão mais rápido do que você está prevendo. Acontecerão mais rápido do que você está prevendo. Vão se materializar antes do tempo que você está prevendo. Deus está dizendo assim nessa noite: conte os dias, e você vai ver a mão do Senhor. Aquele que vai adiante de ti, aquele que vai adiante de ti, quebrando as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Meu Deus do céu. As pessoas ficarão surpresas com aquilo que vai acontecer. Não será novidade para você. Não será novidade para você. Eu tenho uma clara impressão no Espírito. E isso não é uma palavra de ânimo apenas. Eu não estou aqui como animador de plateia, eu não preciso disso. Mas o que eu estou dizendo é que eu tenho uma impressão muito clara no meu espírito, que será um ano de testemunhos. Pastor, essa igreja será, esse ano nessa igreja será um ano de testemunhos. Testemunhos, eu tenho uma clara impressão isso no meu espírito. Será um ano de testemunhos. As pessoas vão contar os feitos do Senhor. Ei, nós não vamos ficar duelando com as coisas das trevas mais. Vai chegar um tempo que será somente o ano de contar os feitos
essa palavra está muito forte aqui em mim. Ano de contar os feitos. Você não enfrentou à toa o que você enfrentou. Mas vai chegar a hora de você dizer para o diabo: diabo, comece a contar comigo os feitos do Senhor. Felipe, esposa, eu preciso dizer isso em alto e bom som para vocês. Ano de contar os feitos do Senhor. Sabe que eu gosto muito da palavra de Deus? Que ela nos mostra que chega um tempo que a gente nem vai se lembrar de algumas coisas que passamos. Mas tem um tempo que está chegando. O que Jesus disse em João 16:13: e vos anunciará o que há de vir. E eu estou sendo uma boquinha aqui nessa noite para dizer, mas vocês vão presenciar em loco as coisas que acontecerão. Está vindo o tempo de contar os feitos do Senhor. Eu vou repetir isso. Está vindo o tempo de contar os feitos do Senhor. Está vindo o tempo de contar os feitos do Senhor. Está vindo o tempo de contar os feitos do Senhor. Ele prometeu que jamais me deixará, e Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu. E Ele prometeu. Não é mais com você. Agora é com Ele. Este é o meu Deus. Agora é com Ele. Este é o meu Deus. Aleluia. Eu vou encerrar dizendo algo aqui. Eu pergunto, você responde. Você creu? Você tem uma palavra? Você tem uma promessa? Então a partir de agora já não é mais com você. Eu acho que você ainda não entendeu isso. E eu não estou subestimando a sua capacidade de intelecto aqui. Mas você creu? Você recebeu isso de Deus? Você tem uma promessa? Você tem uma palavra? Então a partir de agora já não é mais com você. Mas vai se manifestar em você. Deus é capaz de fazer. Deus é capaz de fazer. Deus é capaz de fazer. Deus é capaz. Deus é capaz de fazer. Deus é capaz de fazer. Aquilo que o pastor estava dizendo aqui no meio do momento de dízimos e ofertas foi muito poderoso. Quando ele disse: eu me antecipo. E muitas vezes o diabo tenta vir querer com pressão, mas eu sou mais rápido. Quantos lembram que ele disse isso? Eu vou dizer para vocês uma coisa aqui pelo Espírito. Toda vez que essa surpresinha vir, não perca nem tempo em alguns momentos repreendendo. Só diga: já não é mais comigo, diabo. Cadê teu esposo? Isso. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu vou encerrar com isso. Eu tenho uma impressão de que o Senhor está preparando você para uma outra fase. E é uma graça de Deus que vai começar a te abraçar para um novo tempo, em que você será surpreendido por tantas coisas que acontecerão. E
E você vai se lembrar de que o Senhor, Ele estará aumentando mais e mais a você e os vossos filhos, como diz a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque está chegando, está se aproximando um tempo de uma prosperidade tamanha. É como se você estivesse se relacionando com administração apenas. As coisas acontecendo, você recebendo e você vendo. As coisas acontecendo, você recebendo e você vendo. É como se Deus estivesse colocando você, preparando você para uma próxima fase, em que você vai começar a ver as coisas acontecerem de uma forma completamente diferente. E sabe de uma coisa, quando essas coisas começarem a acontecer, você vai perceber claramente que você terá mais tempo para mergulhar mais no que Deus colocou no teu chamado. E você vai ver as finanças acontecendo, prosperando e se manifestando sobrenaturalmente. Esse tempo está chegando. Esse tempo está chegando. Esse tempo está chegando. Coisas vão começar a acontecer e vão revolucionar. Vão revolucionar. E eu vou te dizer, essas coisas servirão como um trampolim para você entrar ainda mais profundo no que Deus propôs a você. Há uma nova unção que vai te abraçar para isso. Há uma graça que vai começar a se manifestar nesse tempo. E você saberá que Deus está te colocando num outro nível. Num outro nível. Num outro nível. Você vai ouvir a voz certa do Espírito para entrar nesse novo tempo. Você vai entender as coisas claramente. Claramente. E esse será um pontapé inicial para vivenciar coisas novas em Deus. Coisas novas em Deus. Em alguns momentos não fará tão sentido, mas quando elas começarem a ficar cada vez mais claras, você terá a clara compreensão das coisas e saberá que Deus está apontando um novo tempo para novas coisas. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Verbo da vida Lapa, cresça e se multiplique. Verbo da vida Lapa, cresça e se multiplique. 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 Verbo da vida Lapa, cresça e se multiplique. Cresça e se multiplique. Cresça e se multiplique. Verbo da vida Lapa, prometeu que jamais cresça e se multiplique. Ele prometeu, e Ele prometeu que jamais me deixará. E Ele prometeu que jamais me deixará. E Ele prometeu que jamais